Tassiana, que é a nossa palestrante. A Tassiana é médica formada pela UF, Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em psiquiatria e psiquiatria da infância e adolescência. Ela fez um mestrado dela em pesquisa clínica na Oregon Health and Science University, nos Estados Unidos, o doutorado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Tassiana também tem clínica e tem aí um monte de coisa que ela faz. E a noite de hoje, o convite que nós fizemos para ela, que ela fizesse essa abordagem sobre o autismo e que a gente trouxesse também uma discussão sobre a pandemia, que a gente tratasse desses assuntos. Então, eu fico por aqui, sejam todos bem-vindos. Essa transmissão também está sendo feita via YouTube, via Facebook, para que outros convidados externos possam participar. E na noite de hoje, Tassiana, temos aqui os alunos de administração, de ciências contábeis, de direito, de nutrição, de psicologia, de enfermagem, de sistemas de informação. Então tem um público aí bem diversificado, e é essa que é a ideia mesmo, é uma temática, e eu tenho certeza que essa temática é de interesse de todos, independentemente da formação. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, e fique à vontade agora com você. Obrigado. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Faculdade de Barretos e ao Rodrigo pelo convite. É muito importante a gente abordar temas assim da saúde mental infantil, especificamente do autismo, porque existe ainda bastante estigma, né, bastante preconceito, e precisa-se de mais informação, de mais educação a respeito disso. E é legal que tem um público bastante variado, de cursos diferentes, porque é importante a gente orientar a população em geral, assim, sobre como reconhecer esses transtornos, como suspeitar, e para que a gente possa encaminhar no momento correto e ajudar esses indivíduos com certas dificuldades emocionais ou comportamentais num tempo adequado para potencializar as capacidades deles. Eu vou projetar aqui a minha apresentação para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Então, agora abril é o mês de conscientização do autismo, então é um mês em que se fala bastante sobre autismo nas redes sociais. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de perceber isso. E então, venha calhar essa palestra a respeito do transtorno do espectro autista e os impactos que nós estamos observando na pandemia. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência e trabalho muito mais com crianças e adolescentes, então a minha abordagem aqui hoje vai ser mais direcionada para crianças e adolescentes, mas muita coisa se aplica também para adultos com transtorno do espectro autista. Então, vou falar sobre o transtorno do espectro autista, aspectos gerais e impactos da pandemia. Tá aí meu e-mail de contato, se alguém quiser entrar em contato depois, esclarecer alguma dúvida, eu vou colocar no final também, tá bom? Primeiro eu queria dar um roteirinho do que eu vou falar hoje. Primeiro eu vou começar apresentando o que é o transtorno do espectro autista. Imagino que tenham conhecimentos variados aí na plateia a respeito disso. Depois a importância da identificação precoce, quando a gente deve suspeitar de transtorno do espectro autista, o que causa o TEA, qual é a apresentação, como que os indivíduos com TEA aparecem, né, clinicamente, qual o tipo de tratamento mais recomendado atualmente, como que é a abordagem mais humana e mais adequada. E depois eu vou falar sobre o TEA e a pandemia, os impactos que a pandemia e o isolamento social estão trazendo para esses indivíduos com TEA e suas famílias. Depois eu vou dar uma pincelada bem rapidinha, umas dicas de informações úteis que vocês podem encontrar na internet e nas artes, e uma mensagem final para vocês levarem para casa. Bom, o transtorno do espectro autista, ele consiste de uma dificuldade em interação social e comunicação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, tem essas duas dimensões de sintomas, e mais para frente eu vou explicar como é que a gente identifica quais são os sintomas, a apresentação de cada uma delas.
Os sinais do TEA surgem precocemente no desenvolvimento, então, em torno de 6 meses de vida já é possível notar algumas alterações. Dos 6 meses até 1 ano e meio, essas alterações vão ficando mais evidentes, e antes dos 2 anos de idade já é possível observar um quadro completo e inclusive fazer o diagnóstico, ou pelo menos encaminhar para uma intervenção ou tratamento precoce, caso alguma coisa seja suspeitada. Então, a criança já tem sintomas desde muito jovem no seu desenvolvimento. A manifestação completa vai acontecer quando as demandas sociais ultrapassarem as capacidades do indivíduo. Então, indivíduos que têm apresentações talvez um pouco mais leves, eles podem passar despercebidos por um tempo até mais longo, porque a gente só vai conseguir perceber quando as demandas sociais forem mais importantes, e aí a gente vai ver que essa pessoa tem dificuldades. O TEA também pode ser mascarado por estratégias aprendidas. Então, indivíduos que têm TEA, mas têm um nível intelectual mais elevado, ou tem algum outro tipo de habilidade, consegue pegar algumas dicas no ambiente, né, e desenvolver estratégias para se comportar como a sociedade espera, ou como o ambiente espera. E aí os sintomas ficam mascarados por um tempo. É por isso que, recentemente, a gente está tendo mais e mais diagnósticos pela primeira vez na idade adulta, porque são indivíduos que conseguiram mascarar às custas de muito sofrimento, né, e deixaram essas manifestações passarem despercebidas para as pessoas que estão ao seu redor. Vou falar um pouquinho aqui da história do TEA. Quem usou primeiro esse termo autismo foi um estudioso de esquizofrenia, que era o Bloiler. E ele falava que... desculpa, eu acabei tirando minha apresentação aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Ele falava que... Ele descrevia o autismo como um afastamento social típico do indivíduo que tinha esquizofrenia. Então, essa foi a primeira vez que o termo autismo foi usado. Em seguida, vários anos depois, o Hans Asperger, em Viena, descreveu um grupo de crianças que tinham déficits em comunicação e habilidades sociais e um padrão restrito e repetitivo de comportamento. E chamou essa síndrome, né, de uma alteração de comportamento com características autísticas. Então, foi aí que isso foi usado como um diagnóstico específico não ligado à esquizofrenia. Mais ou menos na mesma época, o Kanner, nos Estados Unidos, descreveu um grupo de crianças semelhantes à descrição do Asperger, mas que tinham também atraso no desenvolvimento cognitivo e de linguagem. E ele denominou esse distúrbio de distúrbios autísticos do contato afetivo. Então, foi aí, lá para 1940, né, que o transtorno o autismo, na verdade, né, começou a ser abordado na pediatria e na psiquiatria. Eu acho que a minha apresentação não passou aí para vocês, né? Rodrigo, me dá um feedback, por favor. A apresentação está em história, com a foto do Hans Asperger e do Kanner. Ela não está passando, deixa eu ver se eu... Quer tentar tirar e pôr novamente? Deixa eu tirar e pôr novamente, então. Eu mexi na tela e aí ela cai e eu perco o controle. Isso, agora abriu. Agora abriu, então deixa eu projetar novamente. Bom, então falava-se em autismo até pouco tempo atrás. O termo espectro, transtorno do espectro autista, ele foi oficializado em 2003, nessa classificação diagnóstica que a gente chama de DSM-5. É uma classificação diagnóstica de transtornos mentais, que a gente usa muito amplamente na psiquiatria, e pela primeira vez falou-se em transtorno do espectro autista oficialmente, né? Já se falava muito em pesquisas, algumas pessoas abordavam dessa forma. E nessa classificação, em 2013, agrupou-se no mesmo grupo de transtorno
vários transtornos que eram classificados separadamente. Por exemplo, a gente tinha o autismo e a gente tinha o transtorno de Asperger como uma doença separada, um transtorno separado. A partir de 2013, o transtorno de Asperger foi agrupado dentro do transtorno do espectro autista e a gente não usa mais essa denominação, né? A gente fala em transtorno do espectro autista para todos eles em conjunto. A apresentação do TEA é muito variada. As pessoas podem se apresentar de formas muito diferentes, com déficits em domínios diferentes, comportamentos muito variados, gravidades variadas em cada um dos domínios. Portanto, não existe cara de autista, né? A gente ouve muito isso, principalmente quando a gente está em contato com adultos que tiveram o diagnóstico mais tardiamente, de ouvirem muito das pessoas assim, mas você não tem cara de autista. Na verdade, não existe cara de autista, né? É um transtorno muito variado, cada autista é único. E por que que o autismo, então, é considerado um espectro? Por que que a gente usa essa palavra espectro? Eu trouxe essa figura aqui que eu acho ela bem representativa. Quando a gente pensa em espectro, um contínuo, né, que vai de um nível mais leve até um nível mais grave, a gente costuma pensar numa linha reta, assim, né? Como se a pessoa fosse menos autista ou mais autista. Mas, na verdade, o espectro autista, ele funciona assim. Não é uma linha reta, né? São várias habilidades ou dificuldades diferentes, e o indivíduo pode ter um nível de gravidade variado em cada uma desses domínios, para vocês entenderem como pode ser complexo esse espectro. Não é só o autismo mais leve e o mais grave, né? Cada pessoa com autismo é realmente única. Eu estou usando aqui a palavra autismo, mas quero que vocês entendam que representa o transtorno do espectro autista. Eu vou usar as duas denominações aqui. Hoje eu acordei feliz. Vou fazer uma prova na escola e entrar com o meu amigo. Microfone ligado aí. Então, por que que é um espectro? É por causa disso, né? Porque funciona dessa forma. As pessoas são muito... têm manifestações muito variadas. Eu coloquei como representação aqui esses domínios, mas pode ser muito mais amplo do que isso. Linguagem, comunicação. Então, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista tem dificuldade em linguagem, que pode ser desde um atraso da linguagem, uma ausência da fala, até uma dificuldade de entender sutilezas do convívio social, né? Às vezes a pessoa fala muito bem, se expressa muito bem, mas nos relacionamentos ali ela tem alguma dificuldade. Processamento sensorial é a forma como o indivíduo processa as sensações dos nossos sentidos. O tato, a visão, o olfato, a audição, por exemplo, né? Então, tem indivíduos que não toleram barulhos altos, tem indivíduos que se incomodam com a luz, tem indivíduos que têm menor sensibilidade à dor. Então, só dentro desse domínio já tem uma grande variedade. Habilidades motoras, tem indivíduos que podem ter uma dificuldade de coordenação motora associada. Comportamentos repetitivos. Os comportamentos repetitivos podem ser desde gestos repetitivos com as mãos, até interesses muito restritos em algum assunto, a ponto da pessoa pesquisar muito sobre esse assunto, conversar muito sobre esse assunto. E consciência social, é a pessoa entender como se comportar no ambiente social ou como agir. Então, vocês veem com esses 5 domínios aqui, a gente já vê como pode ser amplo esse espectro do autismo. Só para dar um exemplo do que significa esse espectro para vocês. Mas é representativo, é muito mais complexo do que isso aqui que a gente está vendo. Qual que é a prevalência do transtorno do espectro autista? A maioria dos estudos estima uma prevalência de 1%. Então, eles encontraram que cerca de 1% das crianças têm TEA. No entanto, tem uma avaliação periódica que o CDC dos Estados Unidos faz, e o que eles têm encontrado é um aumento da prevalência ao longo dos anos, e a última avaliação deles foi em 2016, eles encontraram que uma em cada 54 crianças tem transtorno do espectro autista.
Esse aumento aumento da prevalência ao longo dos anos é uma coisa controversa, ainda não se sabe se há um aumento real da prevalência ou se está havendo um aumento do reconhecimento e da detecção do transtorno, por isso que isso maqueia e gera uma prevalência aumentada. Mas tudo indica que existe sim um aumento da prevalência, e os estudiosos propõem que isso deve ser questões ambientais, exposição a agrotóxicos ou algumas coisas assim, mas não está muito claro ainda. A prevalência em meninos é muito maior do que em meninas. Atualmente, o autismo em meninas está ganhando um pouco mais de visibilidade. Supõe-se que o diagnóstico em meninas seja mais difícil, porque elas parecem ter uma capacidade de mascarar melhor os sintomas. E além disso, os sintomas de autismo em meninas é mais socialmente aceito pela nossa sociedade, né? Então, se a menina é mais quieta, é mais isolada, ou prefere ter um interesse específico em alguma coisa, isso é mais aceito do que em meninos. Então, imagina-se hoje em dia que a prevalência em meninas está bastante subestimada, mas mesmo assim, a prevalência em meninos é mais alta do que meninas. A gente não sabe se a proporção calculada atualmente está adequada. Já falei sobre isso, né, que houve esse aumento da prevalência ao longo dos anos, e um dado importante é que a prevalência de autismo independe de raça, etnia ou grupo social. Ela é a mesma em qualquer classe, em qualquer grupo. E agora eu quero falar para vocês sobre a identificação precoce. Eu falei que o autismo surge muito precocemente no desenvolvimento. Os bebês e crianças muito pequenas já apresentam os primeiros sinais de autismo. E nesse período bem precoce do desenvolvimento, também é um período de intenso desenvolvimento cerebral. É um período de aquisição de diversas habilidades. Quem tem filho pequeno ou já conviveu com criança pequena consegue perceber que o desenvolvimento, tanto social quanto motor, diversas habilidades, é muito intenso durante os primeiros 3 anos de vida, e depois ele vai se desacelerando. A criança continua desenvolvendo, né, mas de uma forma um pouco mais lenta. Então, a identificação precoce do autismo é fundamental para que a gente possa iniciar precocemente o tratamento e aproveitar essa janela de desenvolvimento cerebral acelerado, propiciando assim uma melhor evolução do transtorno. Além disso, a identificação precoce também alivia o estresse parental, né, que entende já logo de cara o que está acontecendo e começa a se adaptar às alterações de vida ou adaptações que vão ser necessárias para essa criança, na introdução à escola, por exemplo, no convívio com outras crianças. Então, a identificação precoce permite uma melhor evolução. Por isso que ela é muito falada atualmente, muito defendida pelas pessoas que trabalham com transtorno do espectro autista. Mas quão precoce a gente consegue identificar o autismo? Em torno dos 6 meses de idade, crianças que tiveram o diagnóstico de autismo confirmado mais tarde, já apresentavam os primeiros sinais de problemas na interação social. Por exemplo, elas não sorriam, ou sorriam menos, olhavam menos para os seus pais ou para outras pessoas. Com 1 ano de idade, além desses primeiros sinais que aparecem aos 6, já é possível perceber problemas em gestos comunicativos, ou seja, a criança usa menos gestos, por exemplo, ela não dá tchauzinho, e problemas também na resposta ao nome. Chama-se a criança e a criança não responde ao próprio nome. Além disso, também já dá para ver um manuseio atípico dos objetos. Por exemplo, uma criança pega um carrinho, nessa idade de 1 ano, ela já sabe que ela pega o carrinho e arrasta o carrinho, faz barulho, buzina, etc., né? A criança com transtorno do espectro autista pode pegar esse carrinho e ficar muito atenta à rodinha, girar, ou gostar muito da luzinha e gastar muito tempo em partes desse carrinho, ao invés de usar o carrinho para brincar de uma forma mais típica. Com 2 anos de idade, já existem problemas claros na comunicação social, na brincadeira, na linguagem, na cognição, e já tem dificuldades sensoriais e motoras. Então, com essa idade, já é possível fazer o diagnóstico, né? A criança
busca menos a comunicação com outros indivíduos, ela tem dificuldade de brincar de forma imaginativa, então brincar de faz de conta, ela usa os objetos de uma forma não funcional, tem dificuldades sensoriais, então ela pode já se incomodar com certas texturas, por exemplo, de tecido ou de areia, texturas de alimentos. É muito comum que a criança com transtorno do espectro autista tenha uma seletividade alimentar e geralmente tem a ver com essas dificuldades sensoriais, né? E ela pode ter também dificuldades motoras. Então, muito precocemente a gente consegue ter suspeitas, mas com 2 anos os sinais já estão bem mais claros. A Sociedade Brasileira de Pediatria, baseado em tudo que se sabe hoje em dia sobre o TEA e a importância da detecção precoce, recomenda que os pediatras façam na consulta de puericultura uma avaliação com instrumento de triagem validado. Esse instrumento se chama MChat, ele está disponível online se alguém tiver curiosidade de ver. Então, a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria é que todas as crianças sejam avaliadas com esse instrumento entre 16 e 30 meses na puericultura. Puericultura é aquele período de avaliação periódico da criança, né? Logo que ela nasce, ela vai ao pediatra, e daí ela tem que ir todo mês inicialmente, depois a cada 6 meses, e aí essas consultas vão espaçando. São as consultas de acompanhamento com o pediatra. Se houver um rastreio positivo, né, se essa escala pontuar positivamente, está indicado que existe um risco aumentado para o transtorno do espectro autista. Então, o pediatra deve encaminhar para o especialista para confirmar o diagnóstico ou para se iniciar uma intervenção precoce, mesmo que o diagnóstico não possa ser confirmado. Então, a recomendação é que se intervenha, mesmo que o diagnóstico não for de certeza. Se houver um risco intermediário, que não é considerado positivo ainda, a recomendação é que o pediatra avalie novamente, daí a alguns meses, e, se for necessário, encaminhe. E aí eu deixei esse quadro bem grande aqui para vocês lembrarem que a gente não deve esperar o tempo da criança. Existe muito essa crença de, cada criança tem seu tempo, vamos esperar, logo ele vai desenvolver. Realmente, cada criança tem seu tempo, as crianças não se desenvolvem de uma forma padronizada, né? Mas existe um limite de idade para cada marco do desenvolvimento. Se ele não for alcançado dentro daquele limite, aí deve-se procurar tratamento. Então, é muito importante observar isso, né? Realmente, cada criança tem seu tempo, mas há um limite para isso. A gente não pode ficar esperando indefinidamente para ver se a criança vai desenvolver sozinha. Quando a gente deve, então, suspeitar de TEA? Eu vou falar agora para vocês dos sinais de alerta, que são sinais que fariam a gente pensar que pode haver TEA. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tocar aqui um pouco nas habilidades que já são esperadas que a criança tenha aos 2 anos de idade. Algumas delas são adquiridas muito antes dos 2 anos, mas a gente tem que esperar que ela já consiga fazer várias dessas coisas aos 2 anos. Caso contrário, a gente deve suspeitar que algo está errado e conversar com o pediatra ou passar por uma avaliação. Nessa idade, a criança já consegue apontar. Quando ela se interessa por algo, ela aponta para o pai ver. Quando ela quer alguma coisa, ela aponta. Às vezes a criança com TEA, ao invés de apontar, ela pega pela mão dos pais e usa a mão dos pais de instrumento para pegar o que ela quer, ou para fazer o que ela quer. E a criança com TEA também tende a compartilhar menos interesses. Às vezes é possível ver que ela está entusiasmada com uma coisa, mas ela não compartilha, né? Ela não aponta, ela não mostra. A criança com desenvolvimento típico, ela, com 2 anos de idade, ela brinca com uma variedade de brinquedos, ela se interessa por várias coisas. Ela brinca de carrinho, ela brinca de bichinhos, bola, vários brinquedos que estão disponíveis ali para crianças pequenas. A criança com TEA tende a preferir alguma coisa específica e passar bastante tempo preso restrito, né, a essa atividade ou a esse interesse. A criança com desenvolvimento típico, ela
olha nos olhos, né? Alguns estudos que conseguem rastrear o olhar das pessoas, eles avaliam, por exemplo, numa tela onde está passando um filme em que há interação social, existem pessoas falando. As pessoas com desenvolvimento típico gastam grande parte do tempo olhando nos olhos da pessoa que está falando, ou na face, né? As pessoas com TEA tendem a olhar para outras partes do rosto ou para outras partes da cena. Então, olhar nos olhos é uma habilidade social que a gente adquire muito precocemente. Com 2 anos, a criança já tem essa habilidade. Inclusive, é uma habilidade importante para se aprender outras habilidades sociais, né? Porque olhar no rosto ajuda a criança a aprender a avaliar emoções, a imitar expressões faciais e assim por diante. A criança com desenvolvimento típico, ela compartilha interesse. Então, se ela gosta muito de alguma coisa, ela mostra para o pai, ela traz o brinquedo até o pai ou até a mãe. Então, ela aponta, né? Ela compartilha interesse. A criança com TEA pode não compartilhar tão bem, ela não mostra, interage bem menos nesse sentido. A criança com desenvolvimento típico, ela utiliza a comunicação não verbal, além da fala. Por exemplo, dar tchau, ou fazer um gesto de não sei, ou fazer não com o dedo, né? São coisas grosseiras aí da comunicação verbal que a gente aprende a usar desde muito cedo. E a criança com TEA pode não compreender muito bem a comunicação não verbal, ou também não utilizar muito bem esse tipo de comunicação. A criança com TEA, a criança com desenvolvimento típico, ela demonstra mais as suas emoções, ela expõe expressões alegres quando algo alegre acontece, e ela compartilha a satisfação. Eu trouxe aqui um videozinho, são meus filhos, e eu quero só mostrar para vocês essa interação, assim, como eles compartilham o que está acontecendo, né, eles se divertem juntos, e eles expõem as expressões alegres, e essa petitinha aqui estava com 1 ano, mais ou menos, na época, ela já conseguia fazer isso. Então, nessa cena aqui, dá para ver várias habilidades, né? Que é o olhar nos olhos, o compartilhamento, a imitação. Vocês veem que a pequenininha imita o maior. Ele tá rindo, ela fala, opa, deve ser engraçado, vou rir também. Ela acha engraçado e ela demonstra isso muito claramente. A criança com TEA, quando muito pequena, ela pode não demonstrar tão bem as emoções, dá uma sensação de que tem poucas emoções, né? Talvez seja interpretado dessa forma, tá bom? A criança com desenvolvimento típico, ela manuseia adequadamente os brinquedos. Como eu falei, ela usa o carrinho como carrinho, ela brinca, né, com a boneca de imitação. E a criança com TEA pode ficar apegada a partes dos objetos, gastar bastante tempo ali, ao invés de brincar adequadamente com o brinquedo. A criança com desenvolvimento típico tem atenção compartilhada. O que é? Ela está brincando com a mãe olha para o lado, ela olha também para ver o que está acontecendo. E aqui eu estou mostrando esse desenho, né? Os pais estão olhando para cima e a criancinha também está olhando para cima, provavelmente seguindo o que eles estão fazendo. Então, isso é atenção compartilhada, né? Passa alguma coisa na frente, a mãe olha, a criança olha também para ver o que é. E a criança com TEA pode não compartilhar, não observar tanto os gestos das outras pessoas para imitar esse tipo de comportamento, ou compartilhar a mesma atenção. A criança com desenvolvimento típico imita, né? Aqui é uma criança imitando a mãe, mas imita careta, imita atividades do dia a dia em casa, imita animais, coisas desse tipo. E então, aquelas são habilidades que já são esperadas em torno que a criança já tenha aos 2 anos de idade. Se elas não estiverem presentes, ou se uma delas não estiver presente, é importante ficar
de olho aberto, né, e questionar o pediatra, tentar entender o que está acontecendo. O Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria traz esses sinais aqui como sinais de alerta em cada idade da criança. Aos 6 meses, eles propõem, então, que os sinais de alerta são poucas expressões faciais, baixo contato visual, ausência de sorriso, né, aos 6 meses já se espera que a criança sorria, e pouco engajamento sociocomunicativo. Nessa idade, a criança não fala, mas ela fica atenta quando alguém está falando com ela tenta imitar sons, né, no caso aqui, um sinal de alerta é quando a criança não faz isso aos 6 meses de idade, aí precisa se ficar atento para ver como ela vai evoluir. Com 9 meses de idade, não faz troca de turno comunicativa, que é eu falo, depois você fala. Né, a criança com 9 meses às vezes não fala, mas a mãe fala com ela e depois ela faz uns sons incompreensíveis, depois a mãe fala novamente, assim vai. Né? A mãe mostra algo e ela expõe alguma emoção, mostra algo de volta. Aos 9 meses não balbucia mamã, papá, não olha quando chamado pelo nome, mesmo que ela escute, tenha uma audição comprovadamente boa, não olha para onde o adulto aponta e faz pouca imitação. Aos 12 meses de idade, ausência de balbucios, então nessa idade espera-se que a criança já esteja começando a falar ou perto de começar a falar. Não faz gestos como dar tchau, por exemplo. Não fala mamãe e papai e não tem atenção compartilhada. Em qualquer idade, se a criança perdeu a habilidade, ela tinha habilidade e perdeu, é importante suspeitar de TEA e encaminhar para avaliação. Tá? Pode acontecer, alguns casos evoluem dessa forma, a criança está desenvolvendo bem, aos 2 anos tem uma quebra e uma regressão em habilidades já adquiridas, é comum esse relato. E aí eu quero deixar essa mensagem bem clara para vocês. Eu coloquei lá como um sinal de alerta quando a criança não olha nos olhos, mas a manifestação de todos aqueles sinais é muito heterogênea, muito variada. O indivíduo não precisa ter todos aqueles sinais presentes para ter o diagnóstico ou para ter a suspeita do diagnóstico. Então, um erro comum que se faz é quando a criança consegue olhar nos olhos e aí as pessoas já dizem, não, ela olha nos olhos, então ela não tem TEA. Pode descartar essa possibilidade. Então, quero deixar claro aqui que olhar nos olhos não exclui a suspeita e não exclui o diagnóstico. Dentro daquele espectro que eu mostrei para vocês, né, do círculo, a habilidade de olhar nos olhos é só uma pequena parte. Ela pode olhar nos olhos, mas ela tem dificuldade em outros aspectos sociais e da comunicação. E aí, o que se faz quando se suspeita de TEA ou quando se percebe os sinais de alerta? Né? É importante conversar com professores ou com outras pessoas que cuidam dessas crianças, preferencialmente com alguém que tem experiência também com outras crianças, para saber, olha, ele é diferente dos outros, tipo na creche, por exemplo, né? Levar as dúvidas e preocupações ao pediatra. O pediatra sabe como ninguém quais são os marcos de desenvolvimento, o que esperar em cada idade, em cada fase do desenvolvimento. Então, ele vai saber avaliar se essa criança está atrasada, se ela já deveria ter atingido certas habilidades sociais. E, na dúvida, não espera a criança crescer. Procura um médico com experiência em TEA, pode ser um psiquiatra da infância e adolescência, um neuropediatra que tenha uma formação nisso, né? Porque quanto mais precoce for feito o diagnóstico e se iniciar o tratamento, melhor. E mesmo se o diagnóstico não for comprovado, mas a criança tem dificuldades, é melhor começar já uma intervenção precoce, um tratamento, do que esperar que o diagnóstico se confirme. Melhor que esse diagnóstico nunca seja confirmado, mas que se invista nas dificuldades dessa criança. E, de novo, aqui, né, acho que eu vou pôr essa frase algumas vezes ao longo da apresentação. Não espere o tempo da criança, né? Na dúvida, procura ajuda. O que causa o TEA? Bom, o TEA, ele é um transtorno de etiologia complexa, assim como todos os outros em psiquiatria, na psiquiatria da infância e adolescência, né? Não existe uma causa única, por mais que a gente gostaria que existisse, né, e a gente
tratasse essa causa, resolver esse problema, não tem uma causa única. Ele é uma combinação muito complexa de causas genéticas, ambientais, alterações cerebrais. Então, mesmo dentro de indivíduos com TEA que são muito parecidos, provavelmente o papel de cada uma dessas questões é muito variado de uma pessoa para outra. De genética, o que a gente sabe é que existe maior risco em famílias de indivíduos com TEA. Então, quando existe alguém com TEA, o risco de outra pessoa ter é maior do que na população geral. Isso foi visto em estudos de gêmeos monozigóticos. Eles viram que o risco é maior quando um dos gêmeos tem TEA do que quando são gêmeos dizigóticos, que são gêmeos não idênticos, né? Alterações cerebrais. Então, estudos de neuroimagem conseguiram perceber algumas mudanças cerebrais em relação à população geral. Algumas coisas mais evidentes que eles perceberam foi um crescimento acelerado do cérebro nos primeiros 2 anos, então é como se as conexões fossem aumentando muito, mais rapidamente do que na população geral. E também tem estudos mostrando alteração na conexão entre regiões, daí pode ser na conexão anatômica ou mesmo na conexão funcional entre regiões do cérebro. Particularmente, entre regiões que eles chamam do circuito de empatia, né, que deve ter mais a ver com teoria da mente, já vou explicar o que é. Mas tem estudos variados aí com várias redes diferentes. O que a gente sabe é que tem sim documentado que existem diferenças no cérebro das crianças, mostrando que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E do ambiente, o que se sabe? O que se sabe até hoje? Não estão muito claras as causas ambientais, prematuridade parece ser um fator de risco. Tem alguns estudos sugerindo que medicamentos e vitaminas na gestação podem ter alguma contribuição, e aí sugere-se o uso de ácido fólico desde o início da gestação como uma forma de prevenção. Mas as causas ambientais ainda não estão muito claras. E aí uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, enfatizar, é que vacina não causa TEA. Eu quis enfatizar isso porque até pouco tempo atrás ainda se falava muito que a vacina MMR, que é dada em torno dos 2 anos de idade, causa TEA. Mas há pouco tempo, né, ficou evidente, comprovado, que o estudo que sugeriu isso era um estudo fraudulento. Né, porque depois várias pessoas tentaram replicar esse estudo e não conseguiram, e aí recentemente veio à tona que foi um estudo fraudulento. Então, vacina não causa TEA, as crianças, é uma coincidência, né, que em torno de 2 anos de idade é quando os sintomas ficam mais evidentes, e é também a época que que as crianças tomam essa vacina. Então, as crianças com TEA podem e devem tomar vacinas, assim como as outras crianças. Existem alguns fatores de risco, que são fatores que indicam um risco aumentado para TEA, que seriam irmão com TEA, como eu já tinha dito, história de alguns transtornos mentais nos pais, e aí são transtornos variados, TEA, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, esquizofrenia. Vários transtornos podem estar associados com aumento do risco. Baixo peso ao nascer e prematuridade, ser do sexo masculino, a gente sabe que a prevalência é maior em meninos, e condições médicas, tem algumas condições médicas que têm uma prevalência maior de TEA entre elas do que na população geral. Alguns exemplos aqui, só por curiosidade, são a síndrome do X frágil, esclerose tuberosa, neurofibromatose e síndrome de Down. Como que o TEA se apresenta? Enquanto eu fui falando sobre os fatores de risco, eu já falei algumas coisas da apresentação, principalmente em crianças pequenas, né? Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente tem, como eu tinha falado no começo, 2 domínios de 2 dimensões de sintomas. São os prejuízos na interação social e na comunicação, e interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, dentro da primeira dimensão, a gente tem os prejuízos na interação social. Como que a gente observa isso? Existe um prejuízo na reciprocidade social ou emocional, que por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa, eu pergunto como que está o dia dele, como é que as coisas estão, e ele também se interessa por saber sobre mim, e aí a conversa flui.
né? Por exemplo, uma conversa de elevador, né? Oi, tudo bem? E aí, tá chovendo hoje? Aí a pessoa, é verdade, nossa, esse tempo tá muito louco e tal. Então a pessoa dá uma continuidade para a conversa, por mais que aquilo ali não tenha um sentido real, mas é um sentido social apenas, né? Isso pode faltar no indivíduo com TEA. E dentro dessa categoria tem prejuízos em comportamentos não verbais, dificuldade de desenvolver relacionamentos apropriados. Então, a pessoa que tem essa dificuldade na reciprocidade social ou emocional, ela pode ter uma dificuldade de compreender certas regras sociais, certas formas de se comportar, ou pelo fato de não dar continuidade a um assunto sem sentido. As outras pessoas podem julgar que, nossa, ele é quieto, né, não dá para conversar com ele, coisas desse tipo. Então, há uma dificuldade em desenvolver relacionamentos, porque pode ser mal interpretado, né? Não compartilhar contentamento, interesses ou conquistas espontaneamente. Então, às vezes, o indivíduo com TEA não chega contando algo que aconteceu. Alguém pergunta, ele responde, e assim vai. Prejuízo em teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a nossa capacidade de entender o estado mental do outro, né? E prever mais ou menos a atitude dele. Então, eu consigo imaginar o que está passando pela cabeça dele e imaginar como ele vai reagir dali em diante. O indivíduo com TEA tem essa dificuldade de teoria da mente. E indivíduos com TEA de diferentes gravidades ou diferentes faixas etárias vão ter algum tipo de dificuldade em teoria da mente. Isso leva, então, a uma incapacidade de entender o estado mental do outro. Às vezes a gente pergunta assim para os pais, ele consegue perceber quando você está chateado e tenta te consolar? Porque a criança pequena, que tem um desenvolvimento típico, ela vê quando tem alguém chorando ou quando a outra criança está chorando e chega perto, tenta consolar, tenta acalmar ou fica preocupado, né? A criança com TEA, às vezes ela não percebe, passa despercebido, assim, não consegue entender expressões faciais, às vezes de raiva ou de tristeza e assim por diante. Dificuldade de brincar de faz de conta, porque o faz de conta envolve a gente imaginar como funciona a cabeça das outras pessoas, ou do personagem que a gente está imitando. Isso é uma dificuldade para o indivíduo com TEA. Pode haver uma dificuldade de empatia, e aí eu digo que pode, né, porque é um tema até controverso, assim, os indivíduos adultos que têm TEA não gostam dessa ideia de dizer que eles não têm empatia. Pode haver uma dificuldade, por essa dificuldade de a pessoa se colocar no lugar do outro, ou entender o que pode estar passando na cabeça da outra pessoa. Existe, por causa dessa dificuldade de teoria da mente, uma dificuldade também de reciprocidade e de relacionamentos. Porque pela dificuldade mesmo de interpretar a situação do outro, por exemplo, num relacionamento amoroso, né? Às vezes a pessoa fica brava por uma sutileza, assim, e aí a outra pessoa consegue imaginar, ela deve ter ficado brava porque eu falei aquela coisa, eu esqueci que ela não gostava, né? A pessoa com TEA pode ter dificuldade de entender isso, mas o que está acontecendo, né? Eu não estou entendendo. E aí, eu estou falando muito aqui para vocês, pode ter, ou às vezes, porque, como eu tinha falado, a manifestação é muito variada, né? Tem indivíduos que têm alguns sintomas e outros não. Ninguém precisa ter 100% dos critérios para ter o diagnóstico de TEA, tá? Então, são coisas que podem acontecer em algumas pessoas, em outras não. Prejuízos na comunicação social. Pode haver um atraso ou falta de desenvolvimento da linguagem falada. E aí, isso aqui é a principal preocupação que leva os pais a procurar atendimento. Quando a criança atrasa para falar, ou quando ela não fala, ela não desenvolve a fala, né? Mas uma parte grande dos pacientes não tem atraso na fala, então isso aqui não é um sintoma obrigatório. Dentro aí dos prejuízos na comunicação social, o indivíduo pode ter um prejuízo na capacidade de iniciar ou manter conversas, como eu estava dando o exemplo ali da conversa de elevador, né? Para o indivíduo com TEA é mais difícil isso, de falar sem ter uma necessidade muito clara, ou de manter uma conversa sendo que ele não está interessado naquele assunto.
O indivíduo com TEA pode ter uma linguagem estereotipada, repetitiva ou peculiar. Daí exemplos disso aqui são ecolalia, que é um indivíduo repetir palavras da própria frase ou repetir mais tardiamente frases que ele ouviu mais cedo, ou frases de desenho animado, ou o final do que ele falou, ele repete a última palavra, coisas desse tipo. Uma linguagem peculiar pode ser tanto essa ecolalia que eu citei, ou um volume típico da fala, muito alto ou muito baixo, ou uma fala muito acelerada ou muito lenta, né? Alguns indivíduos falam de um jeito muito formal, mesmo que a situação seja uma situação mais informal. Então, pode ter essas alterações assim na fala, mesmo que o indivíduo fale, pode ser uma fala diferente. A ausência de imitação espontânea ou brincadeira imaginativa. Espontaneamente a criança imitar, por exemplo, um animal, ou imitar o que alguém fez, né? Ou brincar imaginativamente, imitando os papéis sociais, por exemplo. Comportamentos, atividades e interesses repetitivos, restritos e estereotipados. Como é que isso aqui se apresenta? Pode aparecer de formas muito variadas, né? Pode ser desde um apego a rotinas, ou seja, a criança gosta de seguir uma rotina fixa, gosta que as coisas sejam previsíveis, e se desorganiza ou fica muito estressada quando algo sai da rotina. Por exemplo, o pai muda o caminho que sempre usa para ir para a escola, ou aquela camiseta que ela põe toda vez está suja, ela tem que pôr uma outra que ela não gosta. Alguém da casa viaja, ou mesmo em viagens. Períodos difíceis para crianças com autismo são quando entra de férias e quando volta das férias, porque muda a rotina ao entrar de férias, muda a rotina ao voltar das férias. A criança pode ter maneirismos motores. Os mais comuns são balançar as mãos próximo à cabeça, às vezes quando a criança está muito feliz ou quando ela está muito estressada, girar em torno do próprio eixo, qual que é o outro? Balançar o corpo, ou gostar de balançar. Tem gente que tem balanço em casa para as crianças com TEA, porque elas têm essa necessidade. Outra coisa é a preocupação com partes de objetos, que eu citei para vocês, né? Ao invés de olhar o objeto como um todo, ela fica ali bastante tempo ocupada, observando uma parte específica. Ou em casos onde a maior inteligência verbal, né, a criança não tem tantos maneirismos, ela pode ter interesses em tópicos específicos. E aí vai ter uma inflexibilidade, uma perseveração e uma inadequação social. Como é que isso aqui aparece? A criança gosta de nave espacial. E aí ela só quer falar de nave espacial, ela só desenha nave espacial, ela só brinca de nave espacial. E aí ela não percebe que isso prejudica o convívio social, quando outras crianças querem brincar de outra coisa e ela não consegue brincar de outra coisa, ela não aceita. E aí isso pode gerar questões sociais também. Outra coisa que em relação a essas atividades repetitivas, né, uma coisa que a criança pode fazer em relação à brincadeira é enfileirar objetos ao invés de brincar com os brinquedos. Isso é muito comum, enfileirar ou empilhar, organizar em uma determinada categoria, categorizar mesmo os objetos, isso também pode acontecer. Também dentro dessa categoria, a gente tem dois outros tipos de sintomas. Uma superseletividade a estímulos, e aqui nesse caso é o seguinte, a criança, ela tem uma atenção seletiva. Então, por exemplo, ao invés de prestar atenção no todo, ela presta atenção numa parte pequena, um detalhe pequeno. Né, ao invés de ver todos os gestos de uma pessoa que está falando, a expressão facial e a fala, ela está ali olhando a boca se mexer, ou está observando só a mão da pessoa. Ela pode, por exemplo, no caso, como eu falei, do carrinho, né, ao invés de ver o carrinho como todo, o movimento do carrinho, ela está preocupada ali com a roda, em como que a roda gira. Então, existe essa seletividade a determinados estímulos. Outra coisa importante é os problemas de processamento sensorial, que pode ser desde uma hipersensibilidade até uma hipossensibilidade.
E aí a hipersensibilidade é uma sensibilidade à luz, tem crianças que por causa da sensibilidade à luz, elas desenvolvem um jeito diferente, um jeito peculiar de olhar, às vezes olham de lado, porque daí elas conseguem fazer com que a luz não incida tão diretamente na pupila. Elas podem querer usar sempre óculos escuros, olhar meio para baixo, assim, né? Então, vários comportamentos podem indicar essa sensibilidade visual. Sensibilidade auditória, geralmente é uma dificuldade com barulhos, e aí tem criança que não tolera, por exemplo, o parabéns no dia do aniversário, ou não gosta de lugar muito cheio, porque faz muito barulho, ou fica muito irritado quando liga o liquidificador, ou aspirador de pó, coisas assim. E tem crianças que se incomodam com texturas, e aí não usam roupas de tecidos específicos porque a textura incomoda, ou evita alimentos específicos por causa da textura. E aí tem vários outros tipos de hipersensibilidade. Pode ter uma hipossensibilidade também, que a criança não gosta do toque leve, ela gosta do toque apertado, tipo um abraço apertado, né? Ou a criança tem menos sensibilidade à dor e manifesta menos quando algo doloroso acontece, e assim por diante. Tem criança que gosta de barulho, pelo contrário, né? Prefere barulhos altos ou brinquedos iluminados. Então, pode ter para esses dois sentidos. E aí, eu trouxe aqui de novo aquele gráfico, né? Para vocês não se esquecerem que é um espectro. Então, todos esses sintomas que eu citei, eles não têm que estar presentes em todas as pessoas, e muito menos no mesmo nível de acometimento, né? É um espectro, como esse aqui, então eles podem se manifestar de formas muito variadas. Tem gente que tem mais dificuldade numa, mas tem muita facilidade na outra dimensão, e assim por diante. Como é que o TEA evolui? Bom, o TEA, as manifestações do TEA vão variar ao longo do tempo, né? Com o desenvolvimento, a criança vai adquirindo certas habilidades, e aí a forma que ela manifesta alguns sintomas são diferentes. Por exemplo, os maneirismos motores, eles são mais comuns em crianças pequenas, que têm menos habilidade cognitiva. Indivíduos maiores, adultos ou adolescentes, são mais comuns os interesses restritos, né? Só para dar um exemplo aí. A maioria das crianças vai continuar a apresentar diferenças e dificuldades na interação social ao longo da vida. Então, a maioria delas continua a ter alguma dificuldade, por mais que adquira algumas habilidades. O suporte adequado, de preferência precocemente, pode melhorar muito a qualidade de vida. Então, já está bem documentado que os tratamentos têm um bom papel na melhora da qualidade de vida, tanto do indivíduo com TEA, quanto dos seus familiares. E os comportamentos e as habilidades de adaptação também melhoram com a idade. Então, a criança vai aprendendo a se adequar ali às situações, apesar das suas dificuldades. E indivíduos com uma inteligência mais elevada ou com maior nível de suporte tendem a ter uma evolução mais satisfatória. Como que é o tratamento do TEA, então? Eu não vou entrar fundo aqui no tratamento, porque eu acho que daria para ter uma palestra só de tratamento, mas os aspectos básicos eu quero deixar para vocês. Então, a gente sabe que o TEA é um espectro, né? Os indivíduos são muito diferentes uns dos outros. Então, o tratamento, ele tem que ser adequado a isso. A sugestão é que se respeite esses 3 termos aqui. Personalizar, né? O tratamento tem que ser personalizado para a necessidade de cada indivíduo e para a necessidade de cada família, né? Ele pode envolver orientação familiar, suporte para os familiares, para outras pessoas isso não vai ser tão necessário, e assim por diante. Ele tem que ser contextualizado, ou seja, adaptado ao contexto do indivíduo, né? A família tem condição financeira de oferecer certos tratamentos? Existe na cidade esse tratamento, por exemplo, né? Os pais trabalham fora o dia todo, como é que a gente vai envolvê-los no tratamento? Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto com a família. E o tratamento também tem a ideia de empoderar, ou seja, orientar essa família sobre o que é o transtorno, ajudá-los a se colocar, a
a ir atrás dos seus direitos, né, das coisas que podem ajudar essa criança ou mesmo essa família. Então, essas 3 coisas são importantes de se lembrar ao planejar o tratamento. E aí, outras coisas que eu até já falei um pouco, mas o tratamento tem que ser o mais precoce que for possível. A criança, até os 3 anos de idade, ela tem um desenvolvimento mais acelerado do cérebro, então ela tem uma resposta mais satisfatória ao tratamento. Mas, se não for possível que seja precoce, é quando for possível, né? Quando for feito o diagnóstico, já tem que se iniciar o tratamento, sendo precoce ou não. Porque o cérebro da criança, ele é plástico. O que quer dizer isso? Que ele é moldável, ele está em desenvolvimento. Né? Por mais que seja melhor até os 3, ele ainda pode ser moldado depois dos 3. Então, não é para perder as esperanças, né? A ideia é que se busque o tratamento, se faça alguma coisa para ajudar essa criança e essa família, independente da idade. O tratamento tem que ser multidisciplinar. É impossível que um psiquiatra sozinho trate uma criança com autismo. Vai precisar envolver uma fonoaudióloga para trabalhar as questões da linguagem, da comunicação, terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial, que vai lidar com os problemas de processamento sensorial, ou mesmo terapeuta ocupacional que trabalhe com essa criança as habilidades do dia a dia, autonomia e outras coisas. Terapeutas que apliquem técnicas de terapia comportamental que são comprovadas em TEA, por exemplo, a terapia em ABA, que se fala bastante, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. E pode envolver medicação em alguns casos, né? Não tem medicação para o TEA, mas quando há associação com outros transtornos, ou dependendo do tipo de prejuízo, ou comportamentos agressivos, podem ser necessárias medicações. Bom, outros profissionais podem estar envolvidos também, não estou lembrando aqui agora, mas o ideal é que ele seja multidisciplinar mesmo, o tratamento. O tratamento tem que ser individualizado, né? Então, o planejamento de tratamento tem que ser elaborado individualmente para cada criança. De preferência, o tratamento tem que ser intensivo. Então, hoje em dia, as terapias recomendadas envolvem aí abordagens que são feitas em casa, na escola, ou seja, vários dias por semana, várias horas por dia, e essas aí parecem funcionar melhor do que terapias mais espaçadas, mais esporádicas. É importante que o tratamento envolva a família, a escola e outros cuidadores e contextos. Então, se a criança passa a tarde na casa da avó e a avó tem abordagens específicas com aquela criança, é importante que o tratamento seja aplicado lá também. E aí, ao longo do tempo e do segmento, essa criança vai ser monitorada e o tratamento tem que ser readaptado conforme as mudanças nas necessidades, né? Nada é estático, como eu já tinha falado antes, a manifestação do TEA varia com o tempo. Então, o tratamento tem que variar também, né? Às vezes, essa criança precisa de fono agora porque ela não fala, mas para frente ela está falando e se comunicando bem, ela não vai precisar mais, vai precisar mais de outras terapias e assim por diante. O que a gente tem hoje em dia, então, de tratamentos com maior evidência? Os tratamentos que têm mais evidência, eles envolvem intervenções comportamentais. Então, existem programas aí de intervenção comportamental que são comprovadamente eficazes. Esses tratamentos também envolvem melhorar a relação pai-criança. Então, não é lá colocar a criança na sessão e ensinar habilidades para a criança, apenas isso, né? É importante melhorar a relação pai-criança, orientar os pais a aplicarem certas técnicas em casa, né? Lidar com uma criança com TEA em casa pode ser bastante estressante e cansativo, então é importante abordar isso também. E esses tratamentos também têm uma ênfase em desenvolver habilidades sociais e de comunicação. Isso é bastante importante para que a criança possa estar inserida no nosso meio de uma forma mais tranquila, né? Sem ter que fazer grandes esforços ou gastos de energia para se inserir. Agora, em relação aos aspectos gerais do TEA, era isso que eu queria falar. E agora eu quero falar um pouco sobre o TEA e a pandemia.
Então, tem alguns aspectos do TEA que já colocam essas crianças em maiores desafios, e essas famílias em maiores desafios. E aí, algumas imposições da pandemia vêm para agravar mais isso, né? Então, por exemplo, as crianças com TEA, elas são apegadas à rotina, como eu tinha falado, né? Elas se estressam ou ficam ansiosas com pequenas mudanças na rotina. E aí, o que a pandemia fez? Primeiro, em março do ano passado, né, quebrou drasticamente a rotina. Fechou a escola, fecharam as terapias, interromperam-se os atendimentos. Então, isso foi uma imposição da pandemia, né? Outra coisa, as crianças com TEA, elas têm uma necessidade de previsibilidade, de saber o que vai acontecer, de saber como as coisas vão acontecer, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima tarefa. E aí, na pandemia, teve essa mudança abrupta e acabou a previsibilidade, né? Porque depois que fechou, abriu. E aí os tratamentos voltaram, mais adaptados. Tem pacientes que, ao invés de ir ao centro onde fazia terapia, estão recebendo os terapeutas em casa. E aí todos de máscara ou com proteção específica. Mudou tudo, né? E não tem previsibilidade, porque abriu, depois fechou de novo, agora abriu de novo. Então, esse vai e volta tira a previsibilidade. E de qualquer forma, né, a gente não sabe que dia que vai acabar, que dia que as coisas vão voltar ao normal. Então, isso é bastante estressante para o indivíduo com TEA. A criança com TEA precisa de tratamento intensivo e contínuo. E aí, o que a pandemia trouxe de imposição? Existe um menor acesso ao tratamento. Por exemplo, quem depende do tratamento público, algumas entidades fecharam com a pandemia, ou não estão oferecendo mais o tratamento da mesma forma que ofereciam antes. Então, as pessoas não estão tendo mais acesso a tratamentos que antes tinham acesso. A criança precisa de estímulos, precisa ser estimulada da parte social, da parte motora. E a pandemia fez o quê? Né? Fez um distanciamento social, a criança fica menos exposta, tanto a estímulos sociais, porque não convive com outras crianças na escola, por exemplo, ou com amigos, quanto da parte motora, né? A criança ficou restrita à sua casa ou ao seu apartamento e se exercita menos. Ou não está tendo mesmo as terapias que envolvem essas questões. Então, são imposições da pandemia aí que geraram um desafio extra. Outros aspectos do TEA, os pais precisam de suporte para lidar com as demandas da criança e do tratamento, né? Então precisam algumas pessoas têm funcionário em casa, ou tem avô e avó que ajudam para que a criança possa ir às terapias enquanto o pai trabalha e assim por diante, né? Com a pandemia, houve uma redução dessa rede de suporte, ou porque as pessoas estão evitando conviver com os avós, que são grupo de risco, ou porque não tem mais quem ajudava, e assim vai, né? Então, os pais estão mais cansados e mais ansiosos em geral. O custo do TEA é alto, né? Desde as terapias até o dia a dia da vida das pessoas com TEA. E a pandemia trouxe uma queda da renda em geral e desemprego em muitas situações. A identificação precoce é muito importante. A gente sabe disso, eu expliquei a importância disso. E o que está acontecendo com a pandemia? Pessoas que notavam que algo estava alterado na criança, mas deixa de buscar investigação e avaliação por medo de ir ao médico, ou por medo de chegar em serviços de saúde por causa da pandemia, ou porque estão priorizando outras coisas nesse momento. Então, pode estar havendo também um atraso na identificação e no início do tratamento. O que eu vejo, então, essas são todas as possibilidades do que pode acontecer, né, de quais dificuldades esses indivíduos podem ter. O que eu vejo na minha prática clínica, no meu dia a dia, acompanhando crianças com problemas psiquiátricos variados, inclusive TEA. Houve essa mudança drástica na rotina no início da pandemia e o distanciamento social. Terapias foram interrompidas, várias, algumas voltaram depois de um tempo, outras não. As aulas foram suspensas ou passaram a ser online, dependendo se a criança está na rede pública ou privada.
Alguns atendimentos passaram a ser online temporariamente ou definitivamente. As escolas e o comércio abriram e fecharam diversas vezes nesse período, então houve mudanças frequentes na rotina. E aí, quais são as consequências para as crianças com TEA? O que eu observei? Né, uma piora de comportamentos opositores e agressivos, as crianças ficaram mais estressadas mesmo. Um menor repertório de atividades e exposições, então crianças que antes faziam natação ou brincavam fora de casa, frequentavam escola e faziam terapias, agora não estão fazendo todas essas coisas mais, ou não têm mais acesso a todas essas atividades. Convivem com um número muito mais reduzido de crianças, ou convivem com quase nenhuma criança. Número reduzido de familiares, os grupos ficaram pequenos agora. Então tem menor repertório, o repertório é importante, né? É importante para ajudar a flexibilizar essas crianças, para oferecer estímulos variados. Houve um retrocesso em ganhos já conquistados, então eu vi diversos pacientes que naquela primeira fase lá da pandemia, quando fechou tudo, pioraram e regrediram em várias coisas. Alguns estão conseguindo conquistar novamente o que perderam, né, mas a gente entra naquele risco de novo, de sair daquela janela de melhor intervenção e atrasar alguns aspectos por causa disso. Piora do sono, isso é clássico, assim, na grande parte das crianças que eu atendo, independente do diagnóstico, houve uma piora do sono. Isso pode ser por causa da ansiedade, né, mas pode ser também pela menor exposição solar, menos atividade física, maior acesso a telas, menos higiene do sono, né, então o sono piora. Mas ansiedade entre as crianças com TEA. Então essas foram as coisas que eu observei na minha experiência. Eu vi casos também de um relativo abandono escolar, né? A criança continuou matriculada, mas não consegue se adaptar às aulas online e acaba não assistindo ou não fazendo as atividades. Uma dificuldade de adaptação dessas crianças aos compromissos online em geral, tanto aulas quanto atendimentos ou outras coisas. Dificuldade de usar máscara e fazer cuidados de higiene. Isso pode ser tanto por questões de dificuldades motoras, quanto por questões sensoriais. Por exemplo, a criança não tolera o tecido tocando na pele do rosto, ou certas máscaras incomodam mais. Ou pode ser pela agitação da criança, né? Muitas têm uma certa hiperatividade, e aí mexem muito na máscara, ou tiram e tocam mais nas coisas, ou colocam objetos na boca por questões sensoriais. Então tem mais dificuldade de fazer os cuidados de higiene com essa população, que acaba estando em maior risco até de contágio por causa disso. Por outro lado, eu observei alguns aspectos positivos, né? Nas famílias onde foi possível ser feito um home office, a gente viu que houve uma maior aproximação entre os pais e as crianças, o que melhorou o vínculo, permitiu que as crianças aprendessem outras habilidades com o contato com os pais ali, acabou sendo um repertório extra, e os pais passaram a ficar mais presentes no dia a dia da criança e nas terapias. Né? Só para a gente não dizer que tudo é negativo, em algumas famílias teve esse aspecto positivo, apesar de vários prejuízos. E exposição a estímulos e situações que a criança não estava habituada permitiu uma diversificação. Né? Às vezes a criança passou a frequentar mais praças e parques que antes não frequentava, então isso permitiu uma coisa extra também. Ou ela está mais dentro ali de casa, observando o preparo dos alimentos, outras coisas que ela não tinha acesso porque ficava na escola ou na terapia o dia todo, e isso acabou oferecendo uma diversificação de estímulos também. É claro que, assim, os aspectos positivos são muito pequenos, né, perto de todas as dificuldades e desafios que essas crianças estão tendo, e essas famílias também. E o que a gente vê no mundo, né? Porque eu estou falando aqui do que eu vi numa população muito pequena, que é em Ribeirão Preto, e o que era esperado, né? Mas tem vários estudos em TEA, em outros transtornos também, tentando avaliar os desafios que esses indivíduos estão enfrentando por causa da pandemia. Nos Estados Unidos, esse estudo bem recente mostrou que os indivíduos com TEA tiveram uma interrupção das terapias,
ou uma não adaptação aos atendimentos online. Então, muitos atendimentos passaram a ser online lá e as crianças não conseguiram se adaptar. Crianças menores, que eram menores que 5 anos de idade, tiveram maior prejuízo do que crianças maiores. Na Itália, esse estudo mostrou que houve uma dificuldade dos pais, esse estudo avaliou a percepção dos pais, né? Os pais tiveram maior dificuldade de manejar atividades diárias e eles também observaram uma piora do comportamento das crianças. Na Arábia Saudita, eles avaliaram o estresse parental e perceberam que houve um aumento do estresse parental e um impacto no bem-estar emocional dos pais de crianças com TEA. Então, os pais também, né, sofreram uma carga extra aí de estresse. Na China, eles observaram uma piora do sono, um menor tempo de atividade em áreas externas, por causa do distanciamento social, e uma piora do controle emocional. Então, a gente vê tudo muito, muito consistente, né? Ao redor do mundo, essas crianças com TEA, essas famílias estão sofrendo com as coisas impostas pela pandemia. Esse estudo aqui, na verdade, é uma revisão, né, uma discussão do impacto da pandemia de Covid-19 em crianças com TEA. Eles citaram aqui os principais desafios que ocorreram por causa da pandemia e deram algumas recomendações para a gente transpor esses desafios. Então, o que eles comentam? Que por causa do distanciamento social, a falha no acompanhamento médico regular, pode haver uma falha no acompanhamento em puericultura que impede a triagem precoce. Então, quem estava avaliando essas crianças desde bebê era o pediatra. Se a criança não está indo regularmente ao pediatra, a criança também não está passando por essa triagem precoce. Há um risco aumentado de complicações por Covid nas crianças com TEA, porque é muito mais comum a associação com doenças autoimunes do que na população geral. Então, essas crianças que têm doenças autoimunes, elas estão sujeitas a um aumento de risco de complicações. Existe uma dificuldade de se oferecer terapia em casa, enquanto há outras pessoas na casa. Então, em algumas situações foi recomendada que a terapia fosse domiciliar, já que a criança não poderia ir até a clínica, mas, por outro lado, tem outras pessoas ali dentro que acabam interferindo com a terapia ou tumultuam o ambiente de alguma forma. Eles também discutiram que existe uma dificuldade de pagar por consultas e terapias em meio à crise econômica. Então, a gente sabe que o mundo está em crise econômica e as pessoas, o custo do tratamento do TEA é elevado, e isso pode levar a uma menor busca por tratamento por questões financeiras mesmo. Quais são as consequências, então, de todos esses desafios que eles citaram? Uma perda da janela de oportunidade para intervenção, que são esses 3 primeiros anos aí, né? Não tem a triagem, não tem a detecção precoce e acaba perdendo a chance de iniciar o tratamento precocemente. Uma interrupção do acesso às terapias ou redução da qualidade. Quando a terapia passou a ser online, ela não tem a mesma qualidade que a terapia presencial. Isso acaba levando a uma piora do comportamento ou falha em desenvolver habilidades, ou seja, a criança, o desenvolvimento dela em terapia pode se lentificar um pouco por causa disso. Quais estratégias eles recomendaram para lidar com esses desafios da pandemia? Eles sugerem que os pais tenham suporte e sejam treinados para aplicar estratégias de terapia em casa. Também sugerem manter uma rotina regular e consistente, apesar da imprevisibilidade de diversas coisas na pandemia, né? Criar uma rotina adequada, hora de acordar, hora de comer. Isso pode girar em torno dos hábitos diários ali, já que não tem escola, não tem outros compromissos. Hora de acordar, hora de comer, hora de brincar, hora de ver TV e assim por diante. Eles também sugerem, isso é uma coisa muito legal no TEA, é fazer um quadro visual de rotina. Faz um quadro, né, com figuras, o que vai fazer em cada horário, cada dia da semana. Essa coisa visual é muito importante para as crianças com TEA. Outra sugestão é separar ambientes da casa específicos para certas atividades. Então, ao invés de fazer tudo na mesa da cozinha, né, separar, a terapia vai ser no quarto, vai ser naquele lugar da sala.
o almoço é na cozinha, outra coisa você vai fazer em tal lugar, para ficar mais claro para a criança a separação entre os ambientes, já que muita coisa tem que ser feita em casa, sendo que antes a criança assistia aula na escola, fazia terapia na clínica e assim por diante. Acolher o estresse dos pais e encaminhar os pais para terapia quando necessário. Então, esses pais estão sob sofrimento, estão sob estresse, eles precisam de suporte também, eles têm que ser acolhidos, né? Às vezes é difícil colocar tudo isso aqui em prática quando não se está bem emocionalmente, ou quando se está lidando com outro tipo de estresse que vai além da criança com TEA, estresse econômico e outras coisas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Bom, em relação à pandemia, era isso, né? É isso que eu tenho observado, está muito consistente com o que tem se visto no mundo aí, e essas recomendações fazem muito sentido, são muito importantes para ajudar os indivíduos com TEA e suas famílias a lidarem com esse estresse da pandemia. Agora eu quero deixar aqui só algumas diquinhas no final, que pode ajudar famílias aí com crianças pequenas com TEA. São alguns sites que eu considero confiáveis e que têm informações de qualidade. Tem esse site aqui da Unifesp, é um grupo que trabalha especificamente com autismo, é o TEA-MM. Eles têm vídeos de capacitação de pais para que os pais apliquem estratégias de terapia em casa. Eles têm um canal no YouTube, e os vídeos estão nesse canal do YouTube. Por outro lado, se quiser entrar pelo site mesmo, tem um link dentro do site que direciona para esse canal do YouTube ou para os vídeos. Então, nesses vídeos, eles ensinam várias estratégias para os pais para ensinarem certas habilidades sociais para a criança e outras coisas, né? Por exemplo, contato visual, compartilhar atenção e outras coisas. Um outro site que eu acho muito legal é esse aqui do autismoerealidade.org.br. Nesse site, além de várias informações sobre o que é o autismo, como é o tratamento e tal, existem cartilhas com orientações para os pais sobre como lidar com comportamentos específicos em casa. Por exemplo, tem uma cartilha que ajuda no desfraude, uma cartilha sobre autismo em adultos e várias outras coisas que podem ser úteis no dia a dia de famílias com TEA. E se alguém quiser olhar também por curiosidade, para saber mais sobre o transtorno, tem essas informações disponíveis. Porque na internet tem vários tipos de informação, né? Esses dois sites eu confio bastante e eu acho isso muito útil para as famílias, tanto as cartilhas quanto os vídeos, já que a gente estava falando dessa recomendação de treinar os pais para aplicarem algumas coisas em casa. O TEA foi representado em diversos filmes e séries. Em alguns deles foi até representado de uma forma um pouco estereotipada, mas eu estou deixando aqui algumas dicas. Por favor, assistam com um olhar crítico, né? É só mais para ter uma visão mais concreta do que é o TEA. Tem manifestações aqui de diversas gravidades, tem coisas realmente muito estereotipadas, mas vale a pena dar uma olhada. Esse aqui da Temple Grandin, eu queria enfatizar um pouco esse filme pelo seguinte: essa é uma história real. Essa Temple é uma pesquisadora americana e ela tem alguns TED Talks, se alguém quiser olhar e ver ela mesma falando, né? Então, é uma pessoa que foi muito longe aí na carreira e na pesquisa, apesar das dificuldades que ela teve desde criança com TEA. E aí tem esses outros filmes como sugestões. Tem vários outros, esses aqui são algumas dicas. Existem séries também que abordam o TEA. Tem essa da Netflix, que é o Atípico, mostra o Sam, que é um menino com TEA e de alto funcionamento, né? Ele tem um interesse restrito por pinguins, então ele sabe tudo de pinguins, acompanha e tal. Tem questões de dramas familiares que são muito representativos, assim, da dificuldade no ambiente familiar. O The Big Bang Theory, que tem o Sheldon, né, que tem uma inteligência bem acima da média, alguns interesses aí específicos. E esse The Good Doctor, eu nunca assisti, mas é de um médico que tem um TEA.
não posso falar muito, mas vale a pena dar uma olhada para ver do que se trata. E tem livros também que abordam TEA. Tem esse aqui, O Estranho Caso do Cachorro Morto. Esse A Diferença Invisível eu li e recomendo muito, porque ele primeiro que ele é um livro fácil de ler, ele é uma história em quadrinhos. Ele conta a história de uma mulher que aos 27 anos recebeu o diagnóstico de TEA. Então é bem legal, eu vou ter que contar spoiler aqui, porque eu acho muito interessante, mas o livro começa no preto e branco, e à medida que vai ficando mais claro que ela tem o diagnóstico e tal, as páginas vão recebendo um pouco mais de cores. E eu acho esse interessante por quê? Porque o diagnóstico do TEA em mulheres, ele pode ser muito tardio, pela dificuldade mesmo de se perceber os sintomas, uma capacidade aumentada de mascaramento das mulheres, então é bem interessante esse daqui. E tem esse, O Que Me Faz Pular, eu não li, mas é uma recomendação de uma pessoa que tem autismo e que acha muito legal. Então, só essas dicas aqui. Agora, o que eu quero que vocês levem para casa dessa apresentação, que eu acho mais importante? Primeiro, o transtorno espectro autista tem início muito cedo no desenvolvimento e ele pode ser diagnosticado precocemente, né? Ele não precisa esperar a criança crescer. O diagnóstico precoce favorece a evolução, atenua as dificuldades ao longo da vida e ameniza o estresse tanto para a criança quanto para a família. Então, de novo, não espere a criança crescer, né? Na dúvida, procura ajuda, faz intervenção precoce, independente do diagnóstico estar confirmado ou não. O TEA pode se apresentar de formas muito variadas, que vão além dos níveis de gravidade. Não é um TEA mais leve, um TEA mais grave, né? O TEA, cada pessoa com TEA é uma pessoa com TEA. Portanto, não existe cara de TEA. Cada indivíduo com TEA é único, por isso o tratamento precisa ser personalizado. Educação e informação sobre o TEA são fundamentais para melhorar a detecção, oferecer aos indivíduos e à família apoio e recursos quando eles precisam. A pandemia e o distanciamento social trazem desafios extra para os indivíduos com TEA e para suas famílias, por isso é importante que os sistemas de saúde ou educacional sejam preparados para apoiar e se adaptar às necessidades novas que estão surgindo por causa da pandemia. Eu quis colocar essa frase aqui, é de um livro do Andrew Solomon, que é O Longe da Árvore, é um livro em que ele descreve vários tipos de deficiências e a dificuldade dos pais lidarem ou apoiarem ou mesmo conviverem com filhos que são diferentes do que eles esperavam. E aí, a respeito das dificuldades das crianças com autismo e do sofrimento dos seus pais por quererem ajudá-los, ele falou assim: pode-se mitigar o problema com uma combinação de tratamento e aceitação, específica em cada caso. É importante não se deixar levar pelo impulso de só tratar ou pelo de só aceitar. Então, é importante aceitar a criança e também buscar o tratamento. As duas coisas. Obrigada. Espero que eu tenha sido clara. Acho que a gente tem um tempo aí para perguntas, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa. Ok, obrigado, Tassiana. É importante, acho que foi bem bacana a exposição. Nós vamos abrir sim para algumas perguntas. Eu até peço que as pessoas possam ou levantar a mãozinha aí do Teams para a gente perguntar, ou aqui pelo chat. Antes eu queria só deixar uma informação que é importante. A Faculdade de Barretos ela tem um NAC, um Núcleo Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e esse NAC coordenado pela professora Cassiane de Melo Fernandes. É importante porque a gente criou o NAC exatamente para tentar falar sobre acolhimento, para tentar preparar a instituição, tanto para acessibilidade de todas as formas, a física, a informacional, comunicacional, e a gente está tentando exatamente fazer com que a instituição esteja preparada para receber as pessoas com deficiência, não só cadeirante, deficiente visual, e que a gente já tem, e isso é muito importante. Então, esse evento ele tem a parceria do NAC, e isso é muito importante, tá?
Antes, deixa eu só deixar 2 recadinhos para os alunos, antes de abrir para as perguntas. Nós temos um certificado que vai ser elaborado para quem está participando, que vale como atividade complementar, certo? Tem carga horária aí. Depois os coordenadores vão deixar um forms, que é para avaliação, para a gente ter um retorno da avaliação da palestra, tanto para nós quanto para a própria palestrante, ali que é importante. Foi transmitido, está sendo transmitido, na verdade, no canal do YouTube, e que depois vai ficar lá registrado para quem não pôde assistir, de outras turmas, ou a comunidade externa que queira assistir. Isso vai ser muito importante. Eu vou abrir, temos ainda uns minutos para perguntas. Eu gostaria de que alguém quiser abrir o microfone, abrir a câmera para fazer a pergunta, se identifica, fala que turma que é, e fiquem à vontade a perguntar. Quem quiser perguntar. Oi, boa noite. Daniela, eu sou aluna do 3º ano de Ciências Contábeis. E, assim, primeiro eu vou dar minha opinião pessoal. Como, assim, crianças com autismo, espectro autista, são uma proporção de 1 a cada 54. Então, mais ou menos uma proporção de cada 18 crianças nascidas, a cada 1.000 crianças nascidas, 18 estão dentro do espectro autista. E já o Down, as crianças com síndrome de Down, a proporção já cai mais. Em média de 1 a cada 3 crianças nascidas a cada 1.000, né? Tem a síndrome de Down. E o Down, eu não sei se pelas características físicas, a gente percebe mais, a gente consegue ver dentro da sociedade as crianças, consegue enxergar. Eu não sei se realmente, assim, porque eu acho assim, uma proporção muito alta. A cada 54 crianças nascidas, uma está dentro do espectro. E, assim, inserida no meu dia a dia, eu não percebi ainda. Então, eu não sei se eu não estou olhando com os olhos certos, entendeu? Aí, agora eu vou fazer minha pergunta. É possível que essas crianças cheguem na fase adulta sem ter o diagnóstico? E assim, se conseguirem chegar, porque é bem amplo, né, os sintomas, vamos dizer assim. Se conseguirem chegar na fase adulta, como que pode fazer o diagnóstico? Essa é a minha pergunta. Tá, Daniela, né? Sim, Daniela. Daniela. Obrigada, Daniela, pela pergunta. Faz todo sentido a sua dúvida. Realmente, a proporção é maior do que o que a gente consegue ver no nosso dia a dia. E isso tem muito a ver com algumas coisas que eu falei no começo, né? Que os sintomas, eles podem ficar evidentes não o tempo todo, mas só quando as demandas sociais ultrapassam a capacidade da pessoa de se adaptar. Por exemplo, às vezes a pessoa convive bem ali no ambiente da faculdade ou da escola, mas quando é para se relacionar afetivamente com alguém, tem muita dificuldade, porque é um tipo de relacionamento que envolve mais sutilezas ali da interação, né? Mais jogos sociais, coisas assim. E então pode ser casos que a gente pode chamar de mais leves, eles podem passar despercebidos com mais frequência. Além disso, algumas pessoas se adaptam ao longo da vida. Por exemplo, tem crianças que fazem intervenção precocemente e aprendem certas habilidades, desenvolvem habilidades sociais e tal, com as terapias, e aí elas conseguem estar ali no meio social sem que elas sejam percebidas, mas elas estão tendo as dificuldades delas, né? Como eu disse antes, não existe cara de TEA, né? Existe a cara da síndrome de Down, né? A criança com síndrome de Down, ela tem dismorfias faciais que a gente consegue perceber. Agora, o TEA não tem uma cara específica, não tem comportamentos que a gente vai falar, a pessoa que se comporta assim tem TEA, então todas as pessoas que têm TEA se comportam dessa forma em ambientes sociais. Não tem isso. Às vezes ela se comporta bem na situação onde você está vendo ela, mas em outras situações ela não. Às vezes em casa ela executa as estereotipias, às vezes ela se interessa por uma
um tema restrito, não varia esse tema, e quem está convivendo ali superficialmente não sabe disso, só quem vai conviver mais de perto é que percebe. Então, sim, pode ter várias pessoas ao nosso redor que a gente não consegue perceber como tendo TEA, ou porque os sintomas são mais leves, ou porque o ambiente onde a gente está vendo elas não é um ambiente que propicia a apresentação dos sintomas, ou porque elas conseguem mascarar. Então, as pessoas, principalmente as que têm a inteligência mais elevada, elas conseguem entender como elas devem se comportar. Então, elas mascaram ali as dificuldades e conseguem fazer mais ou menos o que elas sabem que a sociedade espera delas. Mas está sendo às custas de muito sofrimento, muito esforço, não está sendo algo natural, entendeu? Em relação ao diagnóstico tardio, sim, é comum, está sendo mais comum, né, com esse aumento do reconhecimento sobre o TEA. A pessoa pode passar pela infância, adolescência toda sem receber o diagnóstico e receber na idade adulta. Já atendi pacientes que chegaram para mim quando adultos ou na transição da adolescência para a vida adulta, passaram a vida como pessoas ansiosas ou tímidas ou sistemáticas, e aí quando vem atendimento por causa de outra coisa, ou porque está com depressão, ou um transtorno de ansiedade, daí fica claro que eles têm também essas manifestações do TEA. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, não tem exames, de preferência multidisciplinar, então usa-se a entrevista, a observação do paciente, uma conversa com os pais sobre como ele era na infância, o que se lembra do desenvolvimento e tal. Pode-se solicitar avaliação de psicólogo para entender habilidade intelectual, outras habilidades cognitivas, avaliação de fono, que pode ajudar a entender as questões sociais, né, de interpretação do que a gente chama aí de sutilezas da comunicação ou da linguagem. Avaliação de TO, que pode ver questões sensoriais, por exemplo. Então, depende muito de caso a caso, de quais são as queixas do indivíduo, mas o diagnóstico é dessa forma, é multidisciplinar. Não sei se eu respondi tudo, se tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Não, para mim, respondeu muito, ficou claro, e muito obrigada pela palestra, foi excelente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. O Diogo Tavares tinha levantado a mão, ele quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, a câmera, se quiser, Diogo. Boa noite, parabéns pela palestra aí, tema muito, muito relevante. Prestei bastante atenção e até fui ficando um pouco preocupado até no meio, né, porque a gente começa a identificar alguns comportamentos que a gente tem ao longo da vida aí. E eu acho que a questão que eu ia perguntar foi mais ou menos o que você esclareceu, né? Acho que principalmente dos anos 90 para trás, né? Principalmente famílias de classe mais baixa, assim, tinham uma mentalidade muito de que frescura, coisa de criança. Isso aí, principalmente quando o caso era mais leve, isso é frescura, coisa da criança, isso aí não precisa disso, né? A minha pergunta era justamente se, principalmente, né, indivíduos dessa geração para trás aí, é recorrente o caso de indivíduos adultos, assim, que não estão diagnosticados e que meio que passaram, né, por estar num espectro mais leve, digamos assim, né, foram passando pela vida aí, contornando, né, essas nuances, assim, criando mecanismos, assim, para contornar esses distúrbios que tinham, assim, para poder sobreviver, entre aspas, né, tipo, preciso prestar atenção e tem problema com silêncio, então, é um exemplo meu, por exemplo, tipo, sempre tive um problema com silêncio, então eu começo a gerar ruído para poder prestar atenção, tipo, Sim. Pode falar, desculpa. Se existem vários casos, acho, principalmente dessa geração, anos 90 para trás, assim, indivíduos adultos, assim, que têm não diagnosticados, assim, isso é muito recorrente isso, queria saber.
Eu não sei te falar, Diogo, obrigada pela pergunta, eu não sei te falar a proporção exata, assim. Tem adultos de diferentes faixas etárias que chegam. Uma situação muito, muito comum são pais que levam os filhos para atendimento e o filho recebe diagnóstico com TEA, aí o pai ou a mãe começa a perceber que tem alguns sintomas e tal, e acabam recebendo o diagnóstico nesse processo aí, né, de avaliação do filho, ou logo que o filho foi avaliado. Porque aí fica evidente que certos sintomas ou certos comportamentos que eles tinham estão muito parecidos com o que o filho que tem TEA confirmado tem. Então, essa é uma situação muito frequente. Mas tem diferentes faixas etárias, assim, eu não sei te falar a proporção exata, assim, realmente o reconhecimento tem aumentado. Durante o meu tempo de atuação como psiquiatra infantil, eu percebo uma redução da faixa etária de quem procura atendimento. Então, no começo da minha atuação, eu via muito paciente que chegava aos 11 anos de idade, 10, e nunca tinha tido diagnóstico. Hoje eu recebo muito mais crianças de 2 anos, de 3 anos, ou crianças pequenas, assim, com uma suspeita. Então, houve um aumento da conscientização e está diminuindo a idade das pessoas que buscam atendimento. Isso é uma coisa positiva, né? A gente quer que isso aconteça muito mais. E havia um diagnóstico errado, às vezes crianças que tinham uma associação com uma deficiência intelectual, alguma coisa assim, simplesmente recebiam um rótulo de, tem retardo mental, é isso, né? Então, existia um diagnóstico incorreto como eu falei, do ansioso ou do tímido, né? Tinha também é retardo mental, isso, né? Ninguém, às vezes, nem pensava no autismo. Era mais frequente, hoje em dia é menos. Então, pode ser que tenha, sim, uma grande proporção desses indivíduos de geração anos 90 que não tinham recebido o diagnóstico naquela época. Obrigado, acho que era essa a pergunta. De nada. Dá para fazer mais uma pergunta ainda? Maria Adélia, quer fazer a pergunta, Maria Adélia? Peraí, eu tive dificuldade aqui com o meu microfone. Dá para ouvir agora, Adélia. Oi? Primeiro, parabéns pela palestra, né? Foi uma excelente palestra. E é um processo bem difícil, inclusive, para os pais, né? E a gente percebe assim, eu tenho um neto que foi diagnosticado agora, no meio da pandemia, com espectro, e a dificuldade das terapias, tudo que você falou realmente tem acontecido, não só na questão econômica, mas os rompimentos são muito difíceis, né? Eles parecem um reloginho, eles querem aquilo naquele dia, naquele momento. E o meu filho foi diagnosticado agora, depois do filho dele, não com o espectro autista, mas com vários, eu não sei como que eu posso falar, vários comportamentos, é isso? Eles têm usado o termo atualmente de espectro ampliado, que são os familiares que têm vários traços, mas não fecham os critérios para o diagnóstico. Deve ser mais ou menos isso, né? Isso. E ele hoje está com 38 anos, né? E aí eu falei para ele, e agora, né? Porque aos 38 anos é professor, é uma pessoa extremamente bem desenvolvida, estudou, né? Ele falou, mãe, agora é só para saber, né? Agora eu me conheço e sei das minhas dificuldades. E ele sempre teve uma dificuldade muito grande no relacionamento social e nunca foi compreendido, né? Então o sofrimento é muito grande, né? Obrigada, Maria Adélia, pelo seu relato. É legal que vem até confirmar algumas coisas que eu falei, até respondendo à dúvida dos anteriores aí, né? Tá aí seu filho, que é o geração anos 80, né? Um pouco mais velho até do que o que o Diogo tinha perguntado. E é uma situação frequente mesmo isso, né? De se investigar a criança e aí um dos pais acaba se identificando.
Não é só no TEA que isso acontece, em outros transtornos do neurodesenvolvimento também, por exemplo, no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é comum que eu esteja avaliando as crianças, e daí os pais falam, mas eu também sou assim, eu também era assim, e aí acaba recebendo o diagnóstico em conjunto ali. E aí é muito real isso que você está falando, né, dessas interrupções na terapia e tal. É muito bom você trazer esse relato para concretizar o que eu falei aqui, né, que você está passando isso na pele. Mas que bom que seu neto está recebendo o tratamento, né, seu filho teve o diagnóstico. Para muitas pessoas é um grande alívio receber o diagnóstico, por mais que não necessite tanto mais de terapia ou de suporte, mas parece que algumas coisas ficam mais claras. Então é por isso que eu tinha aquela dificuldade, até consegue diminuir um pouco a pressão sobre si mesmo, né, de não ficar se sentindo também alguém diferente ou um peixe fora d'água, porque né, tem uma exigência aí de certos comportamentos pela sociedade, mas é difícil para eles. Então, o diagnóstico traz esse alívio para muitas pessoas. Espero que seu filho tenha sentido esse alívio aí. Ele está conseguindo agora se encaixar um pouco mais, né? Essa que é a verdade. E aí, o que acontece? Acaba também com aquela angústia de falar assim, puxa, meu filho agora é autista, o que eu vou fazer? Quem que vai ser ele? Ele vai dar conta da vida dele, né? Ele vai dar conta dentro daquela medida que ele conseguir, né? Então, aí ele olha para ele e fala, não, eu dei conta, ele vai dar, a gente está trabalhando, a família inteira para isso, né? Então... a evolução é muito incerta, né? Como que a criança vai evoluir. Isso é uma fonte de angústia até, né? Porque os pais querem saber, não, meu filho tem autismo, e agora? Como é que vai ser? É leve ou é grave? Como que ele vai evoluir? A gente não consegue ter certeza, mas a ideia e o que se sabe é que o tratamento mais precoce aumenta a chance desse indivíduo ter melhor qualidade de vida e se desenvolver dentro das suas potencialidades. Essa é a ideia, né? Eu falo que o autista, ele veio para que você possa pensar no outro, porque ele não faz o que você quer, ele faz o que ele entende, né? Então, assim, nós temos que nos adaptarmos a ele e conseguir, de uma forma bem tranquila, trazer ele para um mundo real, né? Mas é dentro do, assim, não que seja dentro, como que é aquela frase que você colocou? Aceitação e tratamento, acho que era isso, né? Não é aceitar ele no tempo dele, né? Mas a gente também tem que ter um jeito muito especial para tratar com ele, porque para não gerar nenhum conflito também, né? Eu acho que é isso. Porque eles ficam muito irritados, a sensibilidade é muito grande, né? Então, qualquer coisa que saia da rotina incomoda muito, né? Mas são também dóceis, porque a hora que eles querem, eles são muito dóceis, né? A hora que eles conseguem estar junto para valer, né? Mas eu demorei, tá com 3 anos. Eu consegui chegar próximo dele depois de 2 anos e meio. E a gente tem que entender, não tem jeito. Gera às vezes um pouco de ansiedade, né, de não ter essa reciprocidade que a gente espera muito no contato social. Muito bem. Pessoal, eu sei que a gente poderia ficar aqui bastante tempo ainda, tem algumas pessoas, umas perguntas aqui no chat, viu, Tassiana? E eu vou encaminhar para a Tassiana esse contato. A Tassiana falou sobre a questão da pandemia e a gente está vendo que a questão do online também vai ser importante. A Tassiana trabalha e tem esse contato online, né? Facilitou. Por um lado, ele permitiu uma continuidade do atendimento, por outro lado, permite também que as pessoas tenham acesso a um tratamento especializado também à distância, né? Então, acho que a pandemia, por um lado, traz um problema, que é esse problema, como você disse, de a quebra da rotina. Por outro lado, ele também permitiu uma nova forma de abordagem, uma nova forma de contato entre o profissional, entre o especialista e
e o paciente. Acho que isso também gera um novo desafio, né, para as pessoas. Uhum. Eu quero agradecer também os alunos que participaram, muitos aqui agradecendo, viu, Tassiana, que gostaram da palestra, eu também gostei. E a participação dos alunos que fizeram as perguntas e deram, inclusive, depoimentos. Isso é importante. Eu já falei com a Tassiana, quando eu fiz o convite para ela, que a gente teve experiências de especialistas, como a Tassiana, mas também relato de experiência de mães, né? Inclusive um relato de mãe que também descobriu, ao falar do filho dela, descobriu que ela tinha um autismo. Então, esses relatos são também importantes. Isso mostra como que as pessoas elas estão aprendendo, né? E eu percebo, aí a experiência minha, tá, Tassiana, que os pais de autistas, os familiares, têm muito interesse. E eu vejo que isso é muito bom, porque eles desempenham e desenvolvem uma capacidade de compreensão do que vem a ser o autismo e como tratar e se preocupam. E eu acho isso muito bom, né? A gente vê que eles sabem bastante coisas, e isso é uma característica que eu percebi ao ter contato com essas pessoas, pessoal são bastante engajados, né? Engajados, movimento orgulho, eles têm um engajamento muito grande. Então, infelizmente, não dá para a gente continuar, nós temos um horário, os alunos têm uma continuidade aí das atividades dele após as 9 horas. Eu quero agradecer a Tassiana ter compartilhado o seu conhecimento científico, seu conhecimento técnico, e sua experiência nessa área. Acho que foi muito bacana, esclarecedora para todos nós. E, em nome da Faculdade de Barretos, agradecer esse convite, a participação, e agradecer a participação de todos vocês. Meus alunos estão aí, todos eles são meus alunos, viu, Tassiana? Eu dou aula para todos essas turmas aí. Então, eu quero agradecer também o convite, eu acho muito importante mesmo poder falar disso, e agradecer aos alunos pela participação e pela atenção aí. Espero que tenha ficado alguma coisa. Tá certo. Foi super útil e as pessoas estão agradecendo. Muito obrigado, Tassiana, muito obrigado, meus alunos, convidados. Tenham todos uma boa noite. Eu vou encerrar a nossa 6ª simpósio de educação ambiental, educação especial e inclusão. Obrigado, boa até noite, mais. Obrigado. Tchau.